bem? Então, finalmente terminamos aí o livro de Levíticos. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma surpresa. No final, quando nós terminarmos aqui os 3 capítulos, a gente vai falar acerca das leis. Tem coisas no livro de Levítico que foi abolido e tem coisas que não foi abolido. Então, como saber o que vale para hoje e o que não vale? Tatuagem vale para hoje ou não? Barba vale para hoje ou não? Né? Então, homossexualismo vale para hoje ou não? Então, a gente tem que ver que a gente leu aqui sobre algumas leis. Então, existem algumas leis aqui em Levítico que elas são separadas no livro de Levítico. E no final, eu vou resumir para você, tá bom? Então, vamos lá? Capítulo 25, 26 e 27, os 3 últimos. Então, o que a gente vai falar aqui sobre o capítulo 25? Tem 2 curiosidades. A primeira está lá no verso 6 e 7, quando fala sobre o 7º ano. Mas o fruto do sábado da terra vos será por alimento, a ti o teu servo, e a tua serva, e o teu criado, e o teu estrangeiro que morar contigo. E o teu gado, os teus animais que houver em tua casa, todo o fruto dela será para mantimento. Ou seja, o propósito nos anos posteriores, Israel passaria 490 anos ignorando o ano sabático. Por um tal de 70 anos sabáticos, eles ignoraram a lei do Senhor. Por isso a terra seria deixada em repouso por 70 anos, enquanto Israel padecia na Babilônia. Devemos entender que Deus fala o que quer e que quer o que diz. Levítico 26, 43, tá? Então, a gente vai ver isso lá na frente. Então, em nenhum momento você vai ver o povo de Israel, nenhum momento não. A gente vê o povo de Israel, né, com o tempo deixando essa lei. Eles tinham que esperar, eles tinham que guardar os sábados da plantação para a terra descansar. As terras eles tinham que plantar e colher por 6 anos, e no 7º ano eles tinham que fazer a terra parar, não plantar nada, só guardar os mantimentos e deixar a terra respirar, né? E eles, por 70 anos, eles não guardaram, eles queriam cada vez mais. Então eles, por causa disso, alguns historiadores dizem que eles ficaram 70 anos na Babilônia. Segunda característica, ou segunda curiosidade, lá no verso 10, quando ele fala do ano jubileu: e santificareis o ano 50º, cada ano 50º era um ano de jubileu. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. No começo deste ano em particular, todo prisioneiro saía livre, toda dívida era cancelada e toda propriedade voltava para o seu dono original. De fato, o jubileu tornava nulos todos os contratos e livre todos os escravos. Simbolizava um novo recomeço que uma pessoa experimenta quando vem a Cristo. Este vos será o ano jubileu, e voltareis cada um para a sua possessão, e cada qual voltará para a sua família. Tremendo isso aqui, né? Então o ano jubileu era para todos aqueles que eram escravos, era o ano que era se desfeito de tudo. Aquele que estava refém de algum problema, refém na mão de alguma pessoa financeiro, era restituído. Lá no verso 14 vai dizer assim: e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprar da mão do vosso próximo, não engane ao seu irmão. Ou seja, se alguém perdesse a sua propriedade por execução hipotecária, ou seja, a pessoa empenhorou a casa, só que não conseguiu pagar, então essa casa era tomada, né? Ou o bem era tomado. Isso era devolvido no ano do jubileu. Esta prática impedia muita opressão no meio do povo. Tremendo isso, né? Também a gente vai vendo como as leis do Senhor guardavam o povo de não fazer mal para o próprio povo, né? Também lá no versículo
quando fala sobre a redenção do pobre, da propriedade, aliás, vai dizer assim, ó: mas o campo de arrebalde das suas cidades não se venderá, porque é de possessão. Deixa eu pegar aqui a partir do 33 para a gente entender. E se alguém comprar dos levitas, sairá da casa vendida, ou da cidade de sua posse. No jubileu, porquanto as casas da cidade dos levitas é posse deles entre os filhos de Israel. Ou seja, de todo modo, exatamente como na maioria dos casos, toda a propriedade comprada dos levitas lhe seria devolvida no ano jubileu. Verso 34. Mas o campo de arrebalde das suas cidades não se venderá, porque é possessão. A terra que pertence aos levitas não podia ser vendida, devia ficar em sua posse. Portanto, se eles recorriam em dívidas, essa dívida tinha que ser paga de outra maneira, em vez de ser pelo confisco da propriedade. Então, os levitas ali, eles tinham como é que a gente pode dizer? Eles tinham uma restrição, eles não podiam, se eles se endividassem, eles não podiam dar a terra ou dar a casa deles, porque foi dada pelo Senhor. Lembra que eles não eram nem para ter, segundo o que Levi fez, né? Juntamente com seu irmão, lá em Êxodo, em Gênesis, aliás, no livro de Gênesis, eles não eram nem para ter a tribo de Levi, a tribo de Levi não era nem para ter herança, mas como a tribo de Levi ficou do lado do Senhor, quando o povo se dobrou lá em Êxodo, se dobrou ao bezerro de ouro, né? E eles fizeram aquilo que o Senhor mandou, eles mataram todos aqueles que se entregaram à promiscuidade, né? As orgias, porque terminou em orgia aquela festa ao bezerro lá. Foi por isso que Deus mandou matar todos eles, sendo parente, não sendo parente, todos que fizeram a festa em adoração ao bezerro de ouro. Os levitas, a tribo de Levi é que entrou e matou o povo lá. Então, por causa desse feito, eles ganharam herança. Então, eles eram meio que protegidos pelo Senhor ali. Também lá no versículo 48 diz assim, ó, sobre os servos redimidos: depois que se houver vendido, poderá ser resgatado, um dos seus irmãos o resgatará. Enquanto um escravo gentil não podia ser remido e posto em liberdade, um escravo israelita que tinha sido comprado por um gentil podia, tá? Lá no verso 53 também diz praticamente a mesma coisa. Como uma diarista de ano em ano estarás com ele, e não te assenhorearás sobre ele com aspereza diante dos teus olhos. Ou seja, alguém da linhagem de Israel, como se vê, não devia ser tratado como escravo, e sim como um servo assalariado. Em outras palavras, como um empregado, ou seja, não podia tratar a pessoa como um escravo, né? Tratar mal, tá? Tanto a diarista como qualquer servo. Esses aqui foram, então, as curiosidades do capítulo 25. Vamos para o verso 26 agora. Vai falar sobre idolatria. Diz assim: não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis estátua, nem poreis pedras figuradas em vossa terra para vos inclinar a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, desse terrível pecado que concluiu todo tipo de imoralidade, todas as demais nações do mundo eram culpadas. Então, todas as nações do mundo eram idólatras. Verso 3: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprireis. Tem uma promessa aqui no versículo 2: guardai os meus sábados e tereis reverência ao meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprireis, eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra renderá a sua produção, e a árvore do campo dará o seu fruto. Olha que interessante isso aqui. Cumprindo essas condições, se eles cumprissem,
Vemos das mais gloriosas promessas que se encontram na palavra de Deus. Na verdade, o homem caído simplesmente não pode guardar os estatutos e mandamentos. Tampouco Israel, nas suas melhores circunstâncias, ou melhor, israelita dentre eles, poderia cumprir esta tarefa, mas deviam tentar. O sistema sacrificial, a parte central da lei mosaica, era a resposta e a única resposta ao fracasso. O fracasso por não obedecer à palavra do Senhor, já que a maioria dos casos ela era totalmente ignorada, com adoração aos outros deuses, indica o motivo porque a maioria das nações do mundo não podem alimentar a si mesmo. E é verdade, né? Se você for olhar, todo lugar que tem idolatria, falta alimento. A África, uma idolatria terrível, falta alimento. A Índia, uma idolatria terrível, falta alimento. Todos os lugares que são idólatras, falta alimento. Olha, Deus tem tido misericórdia do Brasil. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, lá no verso 11, e a minha alma de vós não se enfadará. Ou seja, o segredo da prosperidade de Israel era que o Senhor estava entre os israelitas, né? Ou seja, toda vez que o povo fazia coisas que agradavam ao Senhor, o Senhor se achegava a eles e o Senhor andava com eles. Por isso que eles eram prósperos. Não tinha simpatia, como a gente procura ver muito no YouTube e nos TikToks da vida aí, né? Também tem curiosidades lá sobre as pragas, lá no verso 21. E se andares em oposição para comigo, ou seja, se não andar segundo o que Deus falou, que nós acabamos de ler, e não me quiseres ouvir, eu acrescentarei sobre vós 7 vezes mais praga, segundo os nossos pecados. Ou seja, o juízo às vezes fará com que a pessoa volte para Deus, mas se ela não o fizer, Deus promete aumentar a pressão, até 7 vezes mais em relação ao que tinha aplicado anteriormente. Todo crente deve ler esta palavra com muito cuidado. É forte, viu? Por isso que a palavra diz também em Apocalipse 22:18. Ai daquele que acrescentar alguma coisa descrita nesse livro. Se aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas descritas nesse livro. E aquele que tirar um tio, esse será tirado o fruto da árvore da vida. Tremendo, né? Verso 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozinharão o vosso pão num só forno, e vos devolverão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos saciareis. O alimento seria tão escasso que 10 famílias, representadas por 10 mulheres, teriam que substituir a base da quantidade que normalmente seria consumida por uma família. O povo era terrível mesmo. Outra curiosidade do capítulo 26 ainda, e última, lá no verso 35. Todo o tempo que estará assolada descansará, o que não descansou em seu sábado enquanto habitavam nela. Ou seja, durante 490 anos, Israel ignorou o 7º ano sábado. Significa que 70 anos dos sábados eram devidos ao Senhor. Israel estava em débito, estava devendo. Então Deus cobrou esse sábado, obrigando Israel a ficar escravo na Babilônia por 70 anos. Forte, viu? Deus ama eu e você, só que Ele não é um pai irresponsável. Se eu e você pecar, a gente vai pagar. Capítulo 27. Também, o último capítulo aqui, ele é meio curto, mas temos aqui umas curiosidades aqui. O capítulo 27, lá a partir do verso 2 já. E falou os filhos de Israel e disse-lhe: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, segundo a estimativa de pessoas que se tenha que redimir, assim será a sua estimativa. Ou seja, como o povo de Israel foi gerado pelo Senhor, e isso foi feito por um sacrifício e com um propósito particular,
Com tal, os israelitas tinham que ser ensinados quanto ao significado de todos os seus feitos, especialmente dos seus votos feitos a Deus. Tinha que compreender que estes não eram simplesmente palavras, qualquer palavras frívolas, dita no calor do momento. O Senhor considerava esses votos efetivamente como sérios, tá? E também lá no verso 8. Mas se for mais pobre que a tua estimativa, então comparecerá perante o sacerdote, e o sacerdote lhe imporá uma taxa, conforme as posses daquele que fez o voto, e avaliará o sacerdote. Ou seja, o sacerdote nesse caso seria o expoente da graça. Israel no Monte Horebe fez um voto único, que ao ser provado pelo padrão da justiça fracassou. Mas o verdadeiro e grande sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, com graça faria uma estimativa do nosso valor diante de Deus, e pela graça cumprida todos os requisitos junto nesse voto. Glória a Deus. Agora a gente vai ver aqui os votos que estão envolvidos os animais. A curiosidade está lá no verso 10 e 11. Não será mudado nenhum permutato bom por mal, ou nem mal por bom. Se um animal é substituído por outro, então tanto ele quanto o outro ficarão santos. E se for algum animal imundo do que não se oferece em ofertas ao Senhor, então o animal será posto diante do sacerdote. Disse que nenhum voto feito ou concebido mentalmente era estimado como obrigatório. Ele tinha que ser pronunciado claramente com palavras audíveis diante do Senhor e diante do sacerdote. Fortes, né? Tinha que falar. Não podia, né? Tinha que colocar a mão na cabeça ali do animal e falar segundo o rito. Sobre consagração ou algo sagrado, lá no verso 28. Mas nada consagrado que alguém tiver santificado ao Senhor de tudo que tiver, de homens ou de animais ou de terras da sua possessão, se venderá, nem se redimirá. Tudo o que é consagrado será coisa santíssima ao Senhor. Desta forma, todos os presentes consagrados ao Senhor tornavam-se propriedade santa. Números 18, 14. A gente vai ver isso aí, né? Você que consagra teu carro e depois vende para outro? Meu irmão, uma coisa é você orar para que Deus abençoe, porque você não vai fazer criação de carro e de bens. Se você vai ficar numa casa, você tem que consagrar ela, mas ela está consagrada ao Senhor. Como é que tu vai vender uma coisa que você consagrou ao Senhor? E se você consagrou ao Senhor, você é o sacerdote, mesmo no tempo da graça, você é o sacerdote que cuida daquilo que foi sagrado ao Senhor. Então tem muita gente, muito crente fazendo besteira aí, consagra instrumento, depois vende, consagra carro, depois vende. É errado, tá? Ore, mas não consagre, porque se consagrou é dele. Aí você, como é que você vai consagrar o teu carro e depois vai vender para o ímpio? Aí consagra outro, sabe? Não tem fundamento. Aqui agora sobre os dízimos, tá? Lá no verso 31 e 32, diz assim, ó. E se alguém quiser redimir algo dos seus dízimos, acrescentará uma quinta parte a isso. O que significa que se alguém falhasse em pagar o dízimo no tempo em que deveria fazê-lo, quando de fato fosse pagá-los, tinha que acionar 20% do valor. E todo o dízimo de vacas ou de ovelhas e tudo que passar debaixo da vara ou 10ª parte será consagrado ao Senhor. O dízimo ainda é consagrado ao Senhor e sempre será. É a maneira que o Senhor tem de financiar a sua obra. E me refiro tanto aos dízimos como às ofertas. Não pode conceder um crente, ao menos um verdadeiro crente, que o considerar que o Senhor tem feito por ele. Não queira sustentar a obra de Deus dando o seu dízimo. Deixa eu repetir aqui. Não posso conceber um crente, ao menos um verdadeiro crente, que ao considerar
o que o Senhor tem feito por ele, não queira sustentar a obra de Deus, dando seu dízimo ou até mais, né? Se Deus está te abençoando, né? Deus está te honrando, então ajuda, porque para que é o dízimo, Fabiano? É para encher bolso de pastor? Não, querido. O dízimo é para ajudar, para fazer manutenção no templo, é para pagar a água, a luz. Tem gente que acha que o dízimo, que vai vir um anjo do céu com uma pena de ouro, com um cheque em branco, vai dar para o pastor. Não, querido. O pastor tem que pagar a água, o aluguel, tem que pagar a luz, tem que a gente pagou água, pagou a luz, tá? Se o pastor for integrado, ele tem que ter uma parte para ele sustentar ele, a sua família, né? A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário, se ele faz só isso. Agora, se ele trabalha fora e não é integrado na obra, aí o dízimo serve para quê? Mantimento, tá? Mantimento, a obra social, tá? A viúva e os órfãos, tem que cuidar da viúva e dos órfãos, tá? Trabalhos missionários, não para tá pagando pizza pro povo, usando dinheiro para comprar comida pro povo e a viúva e o órfão ficar lá fora, não. A igreja foi levantada, a verdadeira religião, como diz Tiago, a verdadeira religião, como diz o apóstolo Tiago, é aquela que visita os órfãos, que cuida das viúvas, visita os presos, né? Então, essa é a verdadeira religião. Então, se a tua religião ela não faz esse tipo de coisa, foge de lá, porque não é religião, é clube, tá? Eu sempre falo no púlpito da igreja que eu cuido, se aonde você congrega não tem uma obra social, não cuida de viúva, não cuida dos órfãos, não tem um projeto missionário para cuidar de pessoas longe, que está lá sem sustentabilidade, não tem nada, se o teu pastor só está trocando de carro e a igreja está cheia de pessoas vazias, foge de lá. Aquilo é tudo menos igreja. A igreja bíblica, tá? A igreja bíblica, ela tem obra social e ela precisa ajudar a cuidar do povo, a cuidar. A igreja ela precisa ser referência aonde ela está. Se a igreja está ali, não tem um projeto social, não faz nada pela comunidade, então não é igreja. É um movimento religioso, né? Infelizmente, é uma verdade dura, mas e está assim, ó. Então, nós vivemos nos últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias haveria excesso de heresia, né? Eu fico espantado como tem gente no TikTok, no Kawaii, que nunca botou o pé numa igreja, ou é machucado com a igreja, e é metido teólogo, fica puxando estudo, sabe? Estudos, sabe? Sem base, conspiracionista, cheio de conspiração, falando de, esses dias eu estava vendo um camarada dizendo, porque a igreja do Antigo Testamento, no tempo do Novo Testamento não tinha templo. Como não tinha templo? Jesus ia pregar onde? Não entrava na sinagoga? Não tinha o templo de Jerusalém que foi destruído? Como não tinha templo? Meu Deus do céu, o povo... mas os cristãos se reuniam de casa em casa, é óbvio. Mas eles se reuniam em casa porque eles eram perseguidos. Só a graça, irmão, só a graça. Porque eu sou igreja. Não, você não é igreja, porque a Bíblia não te chama de igreja. A Bíblia te chama de membro. E o próprio apóstolo, o próprio livro de Hebreus, se eu não me engano, 10:25, diz, olha, não façai como alguns que deixam de congregar, ou seja, a gente tem que congregar. O próprio salmista diz que é bom que a gente anda em união, como é bom. E o próprio Davi disse, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido, não vai nessa. Hoje tem muito desigrejado falando besteira na internet, tá? Então cuide, procure quem você está vendo, né? Se você que me conhece ou você não me conhece, vai lá no meu Facebook, tá lá Evangelista Fabiano, olha lá quem sou eu. Se você achar que eu não estou de acordo com a palavra, pula fora e procura outro que você acha que esteja mais ligado com Jesus. Porque hoje é muita gente falando besteira. O problema é que é tão interessante que quanto mais besteira o povo fala, mais famosos eles ficam, né? Esse dia eu estava vendo no TikTok uma menina falando
ela dizia assim, ó, pecados, dizia assim a chamada do vídeo dela, pecados que está na Bíblia e todo mundo faz. Aí falava que fazer a barba era pecado, porque não tem conhecimento bíblico, mas eles fazem conteúdo e assim de gente, é verdade. Aí ficou relativando os pecados, a prostituição, como se a prostituição e fazer a barba fosse o mesmo pecado, sabe? Então vamos lá, chegamos ao final de Levítico e vamos entrar no livro de Números, mas antes, deixa eu fazer eu fiz aqui uma pequena colinha, porque eu não quero me perder, então eu vou lendo para nós aí clarear um pouco a mente. Como saber se quando a lei de Levítico vale ou não? Porque a lei de Levítico é do Antigo Testamento. E quando estamos no tempo da graça, então o que vale no Antigo Testamento e o que não vale? Então vamos lá. Então Deus é justo. E como justo, ele é um jurista perfeito, que ao sancionar cada lei, já estabeleceu quando ela é magna, ou seja, quando ela é perfeita, o princípio constitucional de validade eterna, ou se é uma lei menor cuja duração da vigência já está explícita, literal ou conceitualmente na própria legislação. Então vamos lá no resumo lá. Existe diversos tipos de leis existentes na Bíblia, mas a gente vai falar aqui, tem vários tipos de lei, não só um tipo de lei. Então tem leis da cerimônia, tem leis de alimentos, tem a lei moral e tem a lei civil, tá? Então qual delas que a gente deve seguir? Então vamos lá. Primeiro a lei moral. Aqui está, essa lei moral, ela está em Êxodo, está em Levítico. A lei moral ou 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, essas não podem ser abolidas, pois tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e o próximo. Não matar, roubar, mentir, por exemplo, jamais poderão ser abolidos, pois se o fossem, haveria caos na sociedade. A lei moral é também adequadamente chamada de lei eterna, já que existia antes da entrada do pecado. Foi resumida nos 10 mandamentos e colocada dentro da Arca da Aliança. A lei eterna se encontra até mesmo no céu. Apocalipse 11:19 diz assim, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Lembrando que a Arca da Aliança, como é eterna, se encontra no céu. Ou seja, por isso que você não, por mais que você vê aí as conspirações, a Arca da Aliança está em tal lugar, não. A Arca da Aliança, ela sumiu no dia que Jesus se entregou na cruz e ela foi para o céu, tá? Segundo, leis cerimoniais ou ordenanças tinha a ver com culto e sacrifício de animais, aves, oferecimento de frutos e farinhas ao sacerdote. Todo o sistema sacrificial israelita acabou se cumprindo em Jesus. Essas leis perderam a sua validade. Foi escrita num livro e colocada de lado da Arca da Aliança. Era baseada em sacrifício de animais que prefiguravam o sacrifício do Messias. Quando o Messias morreu em nosso lugar, naturalmente, estas leis se tornaram caducas, caíram no esquecimento, eram apenas pérolas para tempos futuros. Ou seja, essa lei de cerimônias já não existe mais, tá? Então esse negócio que você vê lá os camaradas botando no púlpito candelabro, usando quipá, a bandeira de Israel, fazendo culto, tocando chofar, porque é profético. Não, essas leis acabou. Jesus veio, acabou. Agora a lei moral, ela ainda está de pé. Está em Levítico as leis morais, né? A gente vai falar um pouquinho depois, elas estão de pé ainda, porque essa lei, ela existe antes da fundação do mundo, tá? Terceira lei, as leis civis ou judaicas regiam a vida na sociedade hebraica. Leis com respeito à guerra, escravidão, compra, venda de propriedades, delimitação de terra. Ou seja, elas se aplicam na situação de Israel para aqueles tempos, não se aplicam em situações de hoje.
salvo algum princípio extraído delas. Por exemplo, não maltratar o escravo seria hoje aplicado em tratar com respeito os empregados. A lei civil era parecida com as dos outros povos e incluía a lei de olho por olho e dente por dente. A lei civil e a lei cerimonial de Israel não são obrigatórias aos cristãos, visto que se tornaram caducas ou arcaicas, tá? Então, não essas duas leis, a lei civil e a lei cerimonial, para o tempo de Israel, do tempo de Israel para hoje não vale mais, tá? Note que as duas leis, tanto eterna quanto a cerimonial, foram dadas por Deus. Só que a lei eterna ia dentro da Arca da Aliança, Deuteronômio 10:5, a gente vai ver isso aí. E foi escrita em pedra, símbolo de eternidade. Deus a escreveu com o próprio dedo, lá em Êxodo 31:18. A lei cerimonial foi escrita no livro por Moisés e posta ao lado da arca. Deus a ditou e não escreveu diretamente, pois era passageira, tá bom? Deuteronômio 31:24-26. Já a lei civil foi tolerada por Deus, tá? Ela foi tolerada, mas foi Moisés quem escreveu. O importante é ressaltar que a lei eterna existia antes de entrar o pecado. A cerimonial foi dada após entrar o pecado. Então a gente vai ver isso aqui biblicamente. Alguns versos que caracterizaram diferenças entre lei moral eterna e lei de ordenança cerimonial. Bora lá. A lei eterna foi proferida por Deus. Então, se foi proferida por Deus a lei eterna, ela tem que valer hoje, tá bom? Que está lá os 10 mandamentos, em Êxodo 20, do verso 21, verso 1 ao 22. A cerimonial foi proferida por Moisés, Levíticos 1:12. Então essa nós não levamos em conta, tá? A eterna foi escrita por Deus, Êxodo 31:18. A cerimonial foi escrita por Moisés. A eterna, escrita em tábuas de pedras. A cerimonial, escrito num livro. Eterna foi entregue por Deus a Moisés. E cerimonial, entregue por Moisés aos levitas. Deuteronômio 31. Eterna coloca dentro da Arca da Aliança as ordenanças colocadas pelos levitas ao lado da Arca da Aliança. A eterna mostra o pecado. Romanos 7:7. A ordenança prescreve ofertas para o pecado, Levítico 4:5. Hoje não precisa porque nós temos Cristo, tá? A eterna, ela é a norma do julgamento, diz Tiago 2:10. As ordenanças, por ela ninguém será julgado, Colossenses 2:16. A eterna é estabelecida pela fé, Romanos 3:31. Ordenanças abolidas por Cristo, Efésios 2:15, tá? Então, ela não pode. Então, as ordenanças feitas pelos homens, que é a cerimonial, tá? E a civil, elas agora são abolidas. O que vale para nós são a moral e a eterna, tá? Eterna tem um sábado moral, que é lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. A ordenança, ela não era só um sábado que tinha que guardar, eram 7 sábados com rituais, igual a gente leu lá em Levítico 23. Tinha 7 sábados para fazer rituais, mas tanto sábado moral como sábado a eterna, o sábado moral, ela foi extinguido. Por que foi extinguido, Fabiano? Porque nós descansamos agora não mais em um dia, agora nós cristãos descansamos em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado, vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Para nós, no Novo Testamento, o sábado representa Cristo. Cristo é o nosso refrigério, tá? Cristo é o nosso refrigério. As ordenanças, os dogmas, os rituais dos 7 sábados foram abolidos. Nós não guardamos mais o sábado. 4.
lei de saúde, como as de Levítico 11, lembra lá que fala da saúde dos animais impuros, então visavam a saúde e o estar bem dos israelitas. Essas leis não foram abolidas, pois o que fazia mal ao organismo de um israelita faz igualmente mal ao organismo de alguém que vive hoje. Exemplo, não comer gordura, colesterol, não comer sangue, né, porque traz doenças transmitidas pelo sangue, como hepatite, AIDS, não comer carne de determinados animais, etc. Ou seja, a lei de saúde em Levítico não é uma lei cerimonial, portanto, ela não foi abolida. Levítico 11 não é uma lei cerimonial, mas sim alimentar. Por isso, a sua validade, independente do sacrifício de Cristo, como bem diz alguns teólogos, não podemos crer que Jesus derramou seu sangue precioso na cruz para que o porco se tornasse um animal limpo, tá? Então, é muito importante isso aí. Então, não que é pecado você comer porco, tá, irmão? Não que é pecado, né? Mas a Bíblia diz que recomenda não fazê-lo, tá? Não fazê-lo. Alguns citam isoladamente alguns versos para justificar o não cuidado com a alimentação. Por exemplo, cito isoladamente: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem, né? Mateus 15. O que Jesus estava condenando era a hipocrisia dos fariseus em buscar nos detalhes das tradições, por eles inventadas, os motivos para o acusarem de alguma coisa. Ou seja, não estava em jogo o assunto de alimentos imundos, mas o ato de lavar a mão ou não as mãos todas as vezes que fosse comer. Isto era realizado como um verdadeiro ritual pelos fariseus mais tradicionais, né? Jesus foi questionado pelos fariseus por que ele não lavava a mão antes de comer. Foi por isso que ele falou aquela palavra, diz: olha, o homem não fica imundo pelo que come, né? Não é o que torna o homem imundo, é o que sai, não o que entra. Ele estava falando no texto sobre lavar as mãos, tá? Vê, tá? Então, depois a gente fala sobre isso aí. Isso aqui tá da polêmica, mas você entendeu, né? Você entendeu que a lei alimentar não é que seja pecado, lembrando, tá? Não é que seja pecado. Você pode, quem gosta de carne de porco, coma, mas você já viu que Deus proibiu lá porque fazia mal. Então, se o corpo, se você entende, como dizem em Coríntios, né, apóstolo diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, como diz também, alto para ser doutrina, tem que ser no mínimo em 2 livros. Então nós temos 1 Coríntios que fala que o nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo e é de Deus, não é o nosso dom. E também fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós temos que deixar o nosso corpo viver irrepreensível, corpo, alma e espírito, tá? Então, se você tem mesmo o teu corpo como templo do Espírito Santo, Romanos 12 também vai dizer que nós temos que viver como sacrifício vivo para o Senhor. Então você não vai comer coisa que não presta para fazer mal para você e depois ficar orando para Deus te curar. Você comeu porque quis, tá? Aí também alguns confundem princípios e costume lá em Levítico, ou seja, como Levítico 19:27, que fala que não era para cortar o cabelo nem aparar a barba, né? Nós vamos virar tudo menino hoje. Alguns dizem que essa lei foi abolida, mas por outras não. Como eu vou saber se foi abolida ou não? Muitas pessoas costumam afirmar que alguns princípios bíblicos foram abolidos por estarem no Antigo Testamento. Nenhum princípio muda ou é abolido. Costume, sim, pode mudar. Ou seja, princípio não de Deus, ele não pode ser abolido, porque é um princípio bíblico. Deus não muda princípio, Deus anda por princípio, tá? Senão ele não seria Deus, ele é perfeito. Agora, costumes e dogmas, sim, tá? Então, quando tal mudança não bate de frente com algum princípio bíblico, nem no Velho Testamento, nem no Novo, então se ele não bate de frente com o princípio, então
pode mudar. Por quê? Porque era um costume ou era um dogma para aquela ocasião, para aquela cultura e para aquele tempo, não é para a nossa. Então pode sim fazer a barba, né? Até se você olhar biblicamente falando, José, quando foi se apresentar a Faraó, a gente viu lá em Êxodo, ele cortou o cabelo e fez a barba, tá? Algumas leis que mudaram na Bíblia não são princípio. Em sua duração já eram previstas, ou seja, literal ou conceitualmente pela própria Bíblia. Como depende de alguma fase ou situação, há leis comuns que mudaram e há princípios que se referem a uma situação específica e sempre tiveram sua validade exclusiva para tal situação e por existência de conhecimento ou existência de intenção negativa. São deturpados por críticos, por exemplo. Claro que o simples fazer a barba ou cortar o cabelo não é pecado, mas fazer a barba e o cabelo e oferecê-lo a um deus pagão, isso é pecado. Este princípio nunca mudou, nem foi alterado, e é isso de que se trata Levítico 19, 27, pois nos tempos bíblicos era comum este ritual pagão. Note que o princípio continua valendo caso alguém resolva fazer tal ritual. Inclusive há grupos no mundo que ainda fazem tal ritual. Levítico 19, 27 tem a ver com a questão de idolatria. Tem muita gente que nas religiões aí fora raspam a cabeça para tal santo, oferecem sacrifício. Pecado, não pode. Tá? Então você pode cortar o cabelo, fazer a barba por higiene, ou o corpo é seu, desde que não escandalize, né, irmão? A Bíblia, Jesus disse, ai daqueles que veem o escândalo, mas aquele que escandalizar o irmão, e se alguém se desviar por causa desse irmão aí, é melhor esse camarada amarrar uma corda no pescoço dele e outra na ponta de uma pedra e se jogar no fundo do mar, do que cair na mão de Deus e no dia da ira, no dia do julgamento. Então, a gente tem que fazer, se você quer ser um representante de Deus na terra, você tem que fazer o máximo de esforço para ser sal na terra e não escandalizar, como a gente vê muitas pessoas escandalizando, tá? Jesus não tirou nem autorizou tirar nenhum princípio da Bíblia, seja do Velho ou do Novo Testamento. Qualquer advertência bíblica sobre isso mencionado nesse livro, ou seja, o livro todo, a Bíblia toda, sem fazer menção ou parte ou fase. Ou seja, declaro, lembra que eu falei de Apocalipse 22, 18, 19? Diz assim, declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, até aqui, espero que você entendeu. Então, pastor, mas tu não falou da tatuagem. Então vamos lá, vamos falar da tatuagem. A tatuagem lá, que a gente leu também em Levítico, que fala que não pode fazer corte para pessoas mortas, tá? Não pode fazer. Aí eu vi pessoas também falando ali, mas as nossas tatuagens são contemporâneas. Espera lá. Toda tatuagem, não todas, mas a maioria das tatuagens, tá? Elas são de culturas africanas, né? Várias tatuagens, a gente vê índios, a gente vê aí tatuagens que simbolizam, que são símbolos das facções criminosas. Então, quando você faz algo para se identificar, você está usando o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para uso indevido. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para outro. Eu vou tatuar o nome do meu filho aqui, é uma homenagem ao meu filho, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar de um jeito bem simples, para você entender e para nós terminarmos de vez. Digamos que eu te empresto não. Digamos que você que está me assistindo agora, eu dei um carro para você e você ficou feliz. Você ganhou um carro e digamos que a cor desse carro era a sua cor preferida. E você amou porque você queria muito aquele carro,
Você desejava muito ter aquele carro. E Deus tocou no meu coração e eu dei esse carro para você. Enfim, na primeira semana você bota a família dentro desse carro, vai para lá, vai para cá. Aí você começa a arrumar o carro do teu jeito, mas você não muda a característica do carro, porque o carro é da forma que você queria. Então você vai lá, manda limpar, passa pretinho, deixa as rodas bonitas, vai lá, já começa, já bota um tapetinho bonitinho para ninguém sujar, né? Só que daí passa ali algumas semanas e o teu carro que eu dei para você, você deixou na garagem. E um dia você vai acordar de manhã e o teu carro não vai estar na garagem. E alguém vai dizer assim para você: olha, o evangelista Fabiano pegou o seu carro, mas eu nem dei para ele. Como é? Ele deu para mim. Se ele deu para mim, por que ele pegou sem me pedir? Aí eu dou um rolê com o teu carro, que eu te dei, mas eu peguei de volta. E dei uma volta. E nessa volta aí, eu decidi mudar a cor do carro. Eu pintei um para-choque de preto. O carro era branco, talvez. Pintei de preto. Botei umas faixinhas pretas do lado. Troquei as rodas, botei umas rodas de liga leve. Deixei ele mais style. Aí no final da tarde você está em casa, querendo usar o carro que eu te dei. Só que eu peguei o carro sem falar com você. Quando você veio chegar com o carro que eu te dei, que era o carro do teu sonho, todo mudado, sem a tua permissão e com cores que você não gosta, qual seria a tua reação? Talvez você não ia ficar bravo comigo, porque aliás, fui eu que te dei o carro. Ou talvez você até falasse, mas você não ia me tratar mal. E eu ia dizer: olha, fiz uma homenagem para ti, trouxe o carro melhor que estava. Aí você vai olhar: poxa, mas era o carro do meu sonho. O que eu quero dizer? Eu, o evangelista Fabiano, estou representando Cristo, o Espírito Santo, Deus, a Trindade Santa. O carro representa você. Você é o carro. Você é o sonho de Deus. Você foi feito para Ele para um objetivo, para um propósito. A Bíblia diz, Efésios 1:4, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes do jardim do Éden você já existia no coração de Deus. Salmo 139, do 14 ao 16, diz que em seu livro ele escreveu a minha história antes de ter me conhecido. Jeremias 1:4 diz que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Então, você é o carro, o seu corpo é o carro. Aí você aceitou a Cristo, foi para a igreja, estudou a palavra, conhece a palavra. E um dia você acorda, ora a Deus, ó Senhor, eu te amo, obrigado pelo meu dia, e sem perguntar para Deus, tu vai fazer uma tatuagem, ou seja, tu vai pintar o carro, vai lá trocar as rodas, vai mexer no teu corpo. Ué, mas tu não disse que Jesus é o teu Senhor? Querido, se Cristo é o teu Senhor, nada que você faça nessa terra pode ser feito sem princípio dele. Ou seja, se ele, em vez de você ficar debatendo se pode ou não pode, pergunta para ele. É simples. Pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu queria fazer tanto essa tatuagem, eu posso fazer? É simples, irmão. Não fica batendo cabeça. Se o Espírito Santo disser para você que pode, faça. Se o Espírito Santo falar que não, que você é noiva do Cordeiro, que você é menina dos olhos do Senhor, segundo Pedro, que você é a noiva desejada, não faça. É simples assim. Amém? Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós ajudaremos a esclarecer mais coisas, tá bom? Deus abençoe. Pastor, e a questão do homossexualismo, como é que fica? Antes de eu terminar, né? Porque eu falei da tatuagem, falei da comida e não falei do homossexualismo.
algo para ser doutrinário tem que estar em 2 livros, no mínimo. Então a gente vai encontrar em Levítico e também vamos encontrar no Novo Testamento, no livro de Coríntios, que fala que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Tá? E também Apocalipse também fala. Então, o princípio da criação de Deus, lembra que eu falei da lei eterna? O princípio da lei de Deus, o princípio é homem e mulher. É o princípio, lei moral. E a lei moral, que é a lei eterna, que veio antes, que é a lei eterna, antes do pecado, que é a lei moral, que é o princípio, lembra? Que as leis morais e eternas não podem ser abolidas. Diz que família é homem e mulher. Então, o princípio, eu não posso quebrar esse princípio. Ah, pastor, mas lá no Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a palavra para homossexual, o feminista, o afeminado, não tem nada a ver com o hebraico aramaico. Amém? Só que o princípio da eternidade, que é antes de mim e de você, o princípio, família é homem e mulher. O que está fora disso é pecado. Tá bom, amados? Deus abençoe você grandemente, tá? Qualquer dúvida, a gente está aí para servir a igreja. Muito obrigado por concluir comigo, glória a Deus, o livro de Levítico. Deus abençoe.